me chamou de favelada, falou pra mim que eu era uma favelada, que eu te tirei da favela. O meu sofá pra você é luxo. Esse testemunho é uma denúncia, a qual essa pastora vem relatando que recebeu um convite de uma mulher para pregar fora do país. E quando chegou lá, na intenção de pregar a palavra de Deus, essa mulher fez ela de escrava. Então, assim, é um relato, uma denúncia, um alerta, né, para todos nós. Não esqueça de curtir, de compartilhar, nos siga e ative o sininho de notificação. E seja impactado com esse testemunho. Meu nome é pastora Helenice Oliveira. Eu estou aqui gravando esse vídeo para fazer uma denúncia e também um pedido de ajuda. Eu gostaria que você assistisse até o final para que possam me apoiar. Eu não sei como agir. No dia 16 de novembro, eu embarquei para Bermuda a convite de uma irmã chamada Karina, que me procurou pelas redes sociais. Ela me fez o convite de ir para Bermuda, ministrar em 2 ou 3 igrejas, e de lá a gente iria para os Estados Unidos. E ali eu iria ministrar em mais igrejas. Ela estava precisando de uma campanha de oração na casa dela. E como nós conversávamos quase 4, 5 meses, eu aceitei o convite e fui. No dia 16 de novembro, na minha embarcação, eu estava atrasada. Como eu estava atrasada, eu esqueci minhas medicações de hipertensão, diabetes e de coração. Quando eu cheguei em Bermuda, a primeira coisa que eu falei para ela foi isso: Karina, na pressa de embarcar, eu esqueci minhas medicações. E aí ela, no dia seguinte, nós tiramos foto ali no aeroporto. Ela tirou foto comigo e me levou para casa, me colocou num quarto com suíte. No dia seguinte, ela falou: vamos procurar o teu remédio. Eu tinha levado a minha receita. Quando chegou na farmácia, a farmácia não aceitou por ser uma receita brasileira. Então ela me levou na casa do advogado dela, que eles tinham problema de coração. Eu tinha medicação na minha bolsinha de bagzinha para mais ou menos 5 dias. Ela arrumou para mim 9 comprimidos de pressão alta. E aí ela me levou para casa dela, me levou no mercado, a gente fez as compras, que ela falou: você pode cozinhar? Eu falei: posso, sem problema. Eu gosto de cozinhar. Ela falou: não, porque eu preciso de ajuda, né? Eu falei: tudo bem, eu posso te ajudar. E ela foi comigo, fomos no mercado, compramos tudo, e eu, a pedido dela, comecei a fazer comida para ela. Sendo que o esposo dela não estava em casa. Eles tinham brigado, ele tinha saído de casa. No dia seguinte a gente foi atrás dele e ela conseguiu convencer ele de voltar para casa. Ela me obrigou a chegar no escritório dela, meio do esposo dela, mesmo sem falar inglês, e sinalizar que o filho estava lá embaixo, porque ela queria que ele retornasse para casa. E assim eu fiz, porque no meu pensamento eu estava unindo uma família. E quando chegamos em casa, ela falou para mim fazer a comida e servir ele na bandeja. Ela falou: vai para agradar ele. Eu fui e falei: tudo bem. Aí servi ele na bandeja e eu percebi então que eu estava fazendo a comida e eles estavam todo mundo comendo e eles não colocavam nunca o lugar na mesa para me sentar. Eu comecei a desconfiar de que ela havia inventado alguma história para o marido. Eu era a única e ela que falávamos português naquela casa. O esposo não fala português. E aí eu falei com ela no dia seguinte, porque ela veio reclamar de eu acordar tarde. Eu falei: mas você sabe que eu acordo tarde porque eu fico de madrugada atendendo as pessoas. E aí ela falou: não, mas aqui você vai precisar acordar às 7 da manhã porque o Geralt está reclamando. O Geralt era o marido. E eu falei: mas por que ele está reclamando se eu vim aqui como pastora evangélica? Ela disse: porque eu falei para ele que você veio para servir o Nick. Aí eu falei: mas por que você disse? Para ele aceitar a tua vinda, tal. Eu falei para você, eu falei: não, você me fez o convite de vir para pregar em 2, 3 igrejas e você disse para mim que todas as despesas, tanto passagem, ida e volta, todas as minhas despesas aqui seriam por tua conta. Inclusive você falou para mim que era me trazer pouca roupa porque aqui você compraria tudo. Para mim não trazer peso na viagem. Ela falou: eu sei que todas as despesas serão por minha conta. Eu falei: mas já marcou com as igrejas para me pregar? Porque eu vim para isso. Eu vou fazer a campanha na tua casa e vou pregar. Ela falou: não, ainda não marquei, mas eu vou marcar. E aí eu falei para ela: Karina, eu vim para isso.
Aí ela falou, pode cozinhar. Eu comecei a fazer a comida. Sendo que eu não estava fazendo só almoço, eu estava fazendo almoço, janta, lavando todas as louças, e ela começou a pedir cada vez mais coisas. Cada vez mais coisas, vários pratos para fazer, várias sobremesas. Ela falava para mim levar água no quarto pro filho, ela falava para mim fazer mingau para ela, tudo servindo na mão. E todas as vezes que servia o almoço, a janta, ela não colocava lugar na mesa para mim sentar. Eu comecei então me senti constrangida. E aí eu comecei a perceber que ela mentiu pro marido dizendo que eu ia lá para ser empregada. No dia 25 de novembro, ela tinha uma audiência. E antes disso, ela tinha me levado na casa do advogado para arrumar medicação para mim. Sendo que ela arrumou só 9 comprimidos. Como eu estava passando por toda aquela tensão, eu estava tomando vários comprimidos por dia para controlar minha pressão. Durou só uns 3 dias de medicação. Então eu cheguei para ela e falei, Karina, eu preciso que tu compre as minhas medicações. Num dia que ela estava num bar à noite, que ela tinha me levado, que ela não deixava eu ficar em casa sozinha, o marido já desligava o Wi-Fi à noite para me obrigar a trabalhar de manhã cedo. E para mim não ter acesso à noite para conversar com ninguém. Quando ela me levou nesse bar, eu achei um ambiente propício, já que ela estava tão tranquila, de falar da medicação. Falei, Karina, só tenho remédio para 2 dias. Se você não comprar minha medicação, eu preciso que tu me mande então de retorno para o Brasil, porque eu não posso ficar aqui em Bermuda sem medicação. E disse para mim, como é que vai ficar a questão do remédio? Eu falei para ela, eu não tenho mais medicação, então eu preciso que tu me mande embora. Ela disse, você é uma golpista. Você usou do meu dinheiro para chegar até aqui e passear. Eu falei, primeiro que eu não estou aqui passeando. Eu estou aqui o tempo todo como empregada na tua casa. Eu que não vim para cá. Para isso eu não estou me sentindo bem. Eu estou sem medicação. Eu te falei desde que cheguei que eu esqueci. E você falou que ia arrumar. Ela falou, mas agora eu não vou mais. Você liga para tua família, liga para os teus membros e fala para eles que você precisa que levantem o dinheiro, faz uma vaquinha, porque eu não vou pagar a tua passagem. Só daqui 90 dias. E eu falei, então como é que eu vou ficar sem medicação? Ela falou, isso não é um problema meu. E saiu. Eu liguei para minha casa, liguei para os meus membros e notifiquei o que estava acontecendo. Foi a primeira oportunidade que eu tive. E quando ela chegou à noite, ela veio totalmente agressiva conversar comigo, me chamou de favelada, falou pra mim que eu era uma favelada, que eu te tirei da favela. O meu sofá pra você é luxo. Eu senti que ela ia fazer alguma maldade comigo e ela falou pra mim, dorme aqui hoje, que amanhã eu te levo embora daqui. Eu não vou pagar tua passagem, eu vou te deixar no aeroporto amanhã de manhã. Eu vi nela que ela ia cometer algo comigo. E eu falei, então me leva agora para o aeroporto. E ela me levou para o aeroporto. E me deixou lá. Eu fui comprar um café. Eu tinha levado $220 para passar na imigração. Quando eu fui pagar o café, eu percebi que não tinha dinheiro nenhum na minha carteira, que eles tinham pegado. Ela me deixou naquele aeroporto sem dinheiro, sem falar inglês, sem nada. Eu entrei então na internet pelo Wi-Fi do aeroporto e comecei a pedir a socorro às pessoas que estavam ali. Uma mulher ali me ajudou muito. Chamaram a polícia e essa mulher pagou para minha hospedagem num hotel e eu dormi aquela noite. No dia seguinte a polícia me pegou naquele lugar e eu dei meu depoimento naquele lugar. E aí eles conseguiram organizar para que eu retornasse ao Brasil. Sem dinheiro. Muito humilhada, porque eu ali fui escravizada. Eu ali sofri pressões psicológicas muito grandes. Eu ali fui obrigada a trabalhar, acordar às 7 da manhã e dormir à 1 da manhã, sem descansar, sem nada, fazendo só as coisas que todos ali mandavam. E eu não tinha sido convidada para ir para lá, para isso. E eu falei, e eu percebi que não tinha igreja. No hotel que eu estava, chamaram um brasileiro que trabalhava lá. O nome dele é Rodrigo. Esse jovem muito me ajudou. E ele disse que essa mulher era endemoniada e que essa mulher era isso. E eu falei, e eu percebi que não tinha igreja. No hotel que eu estava, chamaram um brasileiro que trabalhava lá. O nome dele é Rodrigo.
Esse jovem muito me ajudou. E ele disse que essa mulher era endemoniada e que essa mulher estava mentindo para mim. Que essa mulher me levou para lá para me fazer de escrava. Eu não tinha ainda parado para pensar que fosse isso. Eu falei, não. Ele falou, a senhora não está entendendo. A senhora recebeu pelo trabalho? Eu falei, não. Ele disse, é mentira. Essa mulher não frequenta a igreja. Ela é uma mentirosa. E aí me levaram para o setor de imigração e entraram em contato com o consulado e então conseguiram me trazer de volta para o Brasil. Mas eu estou aqui porque eu preciso denunciar essa mulher, porque eu descobri que essa mulher já cometeu vários crimes. Ela responde vários processos de agressões, então eu preciso que esse vídeo chegue às autoridades competentes, porque o que ela cometeu comigo foi um crime racial e outros que eu nem conheço. Então eu preciso que divulguem e que chegue às emissoras de TVs, eu preciso que chegue às autoridades competentes do Brasil para que me ajudem a processar essa mulher. Eu tenho todo o nome dela, eu já fui assessorada lá em Bermuda, mas eu preciso aqui no Brasil denunciar essa mulher. Então você que está assistindo esse vídeo, compartilhe o máximo de pessoas possível, porque eu fui humilhada, eu sofri preconceito racial, eu fui obrigada a trabalhar para uma coisa que eu não tinha sido convidada para isso. Eu saí do Brasil para pregar o evangelho, para fazer uma campanha evangélica na casa dela, uma campanha espiritual, e não para ficar trabalhando lá na casa dela. Então eu preciso da sua ajuda agora. Esse vídeo ele tem se espalhado muito e é um testemunho. E também é um alerta, né? É um alerta. Infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, como diz na palavra de Deus, que o coração de muitos se esfriaria. E eu estava vendo outros vídeos de outras pessoas que postaram esse vídeo. E um estava falando que o que aconteceu com ela não foi de Deus. Né? Porque num certo vídeo ela posta ela lá e falando assim, ó, onde Deus me trouxe. Não sei se vocês viram. Se vocês não viram, entra lá na rede social dela. Vou tentar deixar aqui embaixo para vocês ir lá e assistir. E ele dizia que não foi de Deus essa viagem. Eu discordo disso. Porque quem diz que só as coisas boas que acontecem na nossa vida é de Deus? E o que acontece de mal não é de Deus, é do inimigo. Se a gente for ver dentro da Bíblia, diversas situações que homens de Deus passaram. Ezequiel, por exemplo, a sua mulher morre enquanto ele está pregando a palavra de Deus. O espírito da morte, que era de Deus, desceu e matou todo o primogênito lá do Egito. Então, assim, se você for ver a Bíblia inteira, assim, muitos homens, Jó, que passaram por dificuldade, por momentos difíceis, mas eu creio que tudo, irmãos, é para a honra e a glória de Deus. Então, assim, o que ela passou aqui não é em vão. Não foi em vão, não será em vão. E você vê que esse testemunho dela está sendo espalhado. Talvez essa mulher ou muitas outras pessoas tenham, eu tenho certeza, infelizmente, faz essas coisas. Leva a pessoa para fora, fala que é para uma coisa e fala que é para outra, né? E tem situações que é até piores que essa, para fazer até coisas piores que essa. Então é um alerta para você, né? Busque saber quem é a pessoa, busque saber aonde ela congrega, quem é o pastor dela. Tudo, irmãos, a gente tem que ser sábio, na verdade, né? Busca a direção de Deus, e eu creio que aqui foi sim de Deus. Amém? Quero agradecer você que ficou comigo até aqui, tá? Não esqueça de curtir, de compartilhar. Divulgue esse testemunho, divulgue esse vídeo, nos ajude a divulgar. Já está muito espalhado, mas quanto mais melhor, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo.